Olá, mais uma vez a paz de Jesus. Estamos aqui e no vídeo de hoje estaremos fazendo mais um estudo bíblico, a qual se encontra no livro de Isaías, ok? No capítulo de número 52 e no seu versículo de número 13, ok? E depois nós vamos para o capítulo 53, ok? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilhe e interage, ok? Comente aí. Vamos lá, diz assim, ó: eis que o meu servo operará com prudência, e será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Bom, aqui está falando sobre Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviará, né? O próprio Deus enviaria, né? Para sofrer, para ser crucificado, para morrer e para nos dar o direito de vida eterna, ok? Deu para entender aí? Porque eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Aqui o próprio Deus está, né, nos mostrando a característica de Jesus, né, o que ele viria fazer e também, né, assim a sua recompensa depois, né, que ele passasse nessa grande prova dolorosa por causa dos nossos pecados. E o verso 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui a palavra nos mostra a figura de Jesus, né? Em Isaías, no capítulo 7, lá, né? A palavra vai falar sobre Jesus Cristo, né, que iria nascer, né? E no capítulo de número, né, ali nós vamos, de número 7 ali, nós vamos ver, né, no versículo 14, nós vamos ver ali que ele seria realmente esse que o Senhor o enviaria, o próprio Deus, ok? E aqui Jesus já é apresentado, né, na sua forma física, né? Então o que acontece? Porque que olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aí o verso 3 diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Deixa eu te falar aqui um detalhe aqui muitíssimo importante. Jesus Cristo não era aquele homem, né, que esperava tudo em suas mãos, ok? Ele aprendeu a profissão do nosso irmão José, carpinteiro, seu pai adotivo, né? E o que acontece? Ele aprendeu, e quando José morreu, o que acontece ali? Ele agora foi exercer esse trabalho, apesar de que quando José ainda era vivo, ele ali trabalhava junto com o seu pai. Jesus não esperava na moleza. Jesus deu exemplo, Jesus foi um grande exemplo. Então, por conta disso também, né, muitos o desprezavam. Por quê? Porque como um homem desse, nascido em Nazaré, né, como um homem desse, eles olhavam e diziam, como um homem desse, filho de um carpinteiro, vai ser o Messias, nasceu para ser o rei que vai morrer para salvar a humanidade. Por conta disso também, muitos judeus ali, fariseus, enfim, não acreditavam nele. Até hoje muitos esperam seus Messias.
né? Por quê? Porque não acreditaram, não tinha essa possibilidade para eles. Aí o versículo de número 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, nós éramos condenados, nós éramos aflitos, nós éramos feridos, nós éramos desgarrados. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para isso, para pagar a nossa dívida e nos dar o direito de vida eterna. Deu para entender aí? Verso de número 5 diz assim, ó: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora olha só isso aqui, preste bastante atenção. Olha só isso aqui. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você tem a noção, pelo menos, do que é ser moído? Deixa eu te falar aqui. Você pega o milho, põe naquele moedorzinho e começa a rodar ele para você ver como é que sai lá do outro lado. Você já viu aquelas fábricas de salsicha, de linguiça? Vamos colocar aqui. Você já foi no mercado? Você já pediu para eles moer carne para vocês? Você já viu como é que quando eles põem a carne inteira ali, que vai moendo, como é que sai? Pois é, Jesus ele foi triturado. Quando se fala castigado, quer dizer triturado pelas nossas transgressões. Ele foi moído. Já imaginou a dor, o sofrimento, a aflição? Levar uns cravos nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho, e as pessoas não estão nem aí. A gente prega, a gente fala, a palavra de Deus exorta, a palavra de Deus esclarece, abre as portas da salvação, da graça, por intermédio de Jesus Cristo e da sua palavra, e as pessoas não estão nem aí. Mas isso vai ter um acerto de contas. Deu para entender aí? Aí vem o versículo de número 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair, o Senhor aqui é Deus, tá? Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vocês entenderam aí que Jesus Cristo caiu sobre ele a iniquidade da humanidade? Muitas das vezes as pessoas falam assim, quando Jesus estava na cruz, até Deus virou as costas para Jesus. Não, Deus não virou as costas para Jesus. Quando Jesus está na cruz ali, que ele olha para os céus e vê Deus de costas, a palavra diz que, ele olha e diz, aí ele vai transferir as seguintes palavras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Porque quando Jesus olha para os céus, ele enxerga Deus de costas. Só que quando Deus vira as costas, que Jesus olha, porque Deus sabia que Jesus ia olhar, como a palavra aqui está dizendo, que o pecado da humanidade, a dor, as feridas, estava tudo sobre os ombros de Jesus. Em Apocalipse, em Isaías 9, vai falar sobre isso também, E o que acontece aqui? A palavra diz que quando Jesus olha, que vê Deus de costas, não é porque Deus virou as costas para Jesus, o seu filho. Deus virou as costas para o seu filho, não. Porque o pecado estava sobre Jesus. Então, como Deus sabia que Jesus ia olhar, ele vira as costas. Porque quando Jesus olhou para os céus, se Deus não tivesse, meu amigo, virado as costas, a humanidade seria exterminada naquela hora. Porque você já pensou, uma pessoa dar um filho, um único filho que tem para ser sacrificado por outra vida?
e Deus que deu seu Filho para ser sacrificado pela humanidade. Então, quando Deus vira as costas, sabe o que significa aquilo ali? Presta atenção, isso aqui é muito forte. Deus estava virando as costas não para Jesus, mas o Pai estava virando as costas para o pecado da humanidade. Deus estava virando as costas, né, para as transgressões que a humanidade teria cometido até ali. Porque quando Jesus morre, que a graça entra, Jesus já ressuscitado, aí agora já é outra parte da ponte que agora surge, né? Que cada um vai dar conta dos seus pecados dali agora para frente. Mas é como a palavra diz que Deus vira as costas, ou seja, o Senhor virou as costas para o pecado que estava sobre Jesus Cristo e nos dando direito de vida eterna, nos dando direito de pedir perdão, de ser perdoado, de ter um advogado que é Jesus, tá? Tudo isso aí. Então, não é que Deus virou as costas para Jesus, não é nada disso. É como a palavra aqui está dizendo, né? Nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um pegava o seu caminho, ou seja, nós estávamos sem rumo, sem direção. Como é sem rumo, sem direção? Sem direito de vida eterna. Então nós estávamos perdidos. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, acabou. Mas Jesus veio, Deus enviou seu Filho, ele virou as costas para o pecado, para a humanidade, não para Jesus, né? E ali foi consumado. Quando Jesus olha e vê Deus, né, descosta, e que quando ele dá o último suspiro, né, que ele fala assim, está consumado, consumado, ali ele está decretando, concretizando, né, o perdão do pecado da humanidade. Porque Deus virou as costas para o pecado da humanidade. E abriu ali o véu, né, ali um símbolo de um novo começo para a humanidade, uma nova oportunidade. Aí entra o chamado período da graça. Deu para entender? É isso aí. Versículo 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você entendeu? Então ele não abriu a sua boca. Você já pegou uma ovelha quando vai para o matadouro? Você já viu uma ovelha indo para o matadouro? Que cena! Se você tiver um coração de carne, como diz, né, a palavra, você vai sair dali triste, porque é uma cena muito triste, quando a ovelha vai ser morta lá no matadouro. Então Jesus, ele não abriu a sua boca. Tá entendendo? Na certa, tem ovelhas que quando ela vai para o matadouro, vai morrer, ela dá uns berros, tá? Ela dá um sinal de que não quer morrer. Mas o nosso Jesus foi diferente. Nosso Jesus aqui foi diferente. Como a ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Por isso que ele vai dizer: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deu para entender aí? E no versículo 8, para finalizar, diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Lembrando aqui que da opressão e do juízo foi tirado, ou seja, nós, né, como a palavra diz, né, estávamos condenados ao juízo eterno de Deus, sem perdão, sem misericórdia e sem salvação. Mas Jesus, ele veio e nos deu o direito de pedir perdão ao Pai todos os dias. Sempre quando pecamos, fazemos algo desagradável a Deus, né? Nós temos Jesus lá na direita do Pai e diz: ó Pai, perdoa,
perdoa porque dá mais uma chance a ele, a ela. Porque eu sofri, né? Eu sofri e tenho, né? Eu tenho as dores, eu sofri as dores, as fraquezas deles. Estava sobre mim. Eu presenciei o quanto eles são frágeis. Então, eu peço a Ti, Pai, perdoa eles. E o Senhor, Deus, mais uma vez, nos perdoa por intermédio de Jesus Cristo. Nos dá mais uma oportunidade. Então, por isso que somos gratos ao Senhor, somos, né, gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Se você ainda não agradeceu Ele nesse dia, agradece pela vida, agradece pelo pão, pela saúde que você tem, pela sua família. Agradeça por tudo, porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra ela venha surtir efeito na sua vida, no seu coração, né? Compartilhe esse vídeo, deixa seu like para que ele possa ir mais à frente, possa encontrar mais pessoas, né? E comente também, né? Né, se inscreva aí, tá? Deus abençoe, muito obrigado e até nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe. Até lá.